de peruca, metade para cima, metade para baixo. Não, pastor, vou resolver. Pintou meu cabelo, eu fiquei parecendo o cantor do Araqueto, varão. Eu falei, meu filho, não, tá louco, varão. Eu falei, mete a máquina nisso aí que negócio é careca, pai. E meteu a máquina, aí passou no guete, será que ele passou na minha cabeça? Fiquei parecendo um dálmata. Eu falei, não tem como pregar hoje. Mas aí deu para tirar sei lá, tinta do cabelo lá e deu tudo certo. Então quero louvar a Deus pela vida do pastor Antônio, pastor Roseli e pela vida do pastor Luciano e aos líderes dos jovens que são o evangelista Douglas, e os líderes dos jovens em geral, é isso? Li certo, foi isso? Então, a toda a liderança da juventude, os pastores dessa igreja, que Deus seja louvado. Quantos querem ouvir a palavra de Deus, digam amém. Faça como o pastor ensina. Se ele ensina que você tem que ficar em pé, se você tem que ficar sentado, eu quero que você respeite a orientação pastoral e abra sua Bíblia comigo lá no livro de Apocalipse. Livro do Apocalipse, nós leremos o capítulo de número 3, tá? Apocalipse 3, o pastor Marcos, o Marcos Paulo, ele é amigo de vocês, não é isso? Ele mandou uma mensagem, mandou um abraço, tá? Para vocês, é uma pessoa muito querida por mim, somos amigos de muitos anos. E ele que, acho que foi o Marcos que falou comigo, não foi? Foi alguma coisa assim? Então, quero também transmitir para vocês um abraço do pastor Marcos. Vamos lá, Apocalipse capítulo de número 3. Se você encontrou, você diz amém. Está escrito assim: ao anjo da igreja de Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu conheço as tuas obras, que tens o nome de que está vivo, mas na verdade está morto. Se você puder e quiser, você diz amém. Bom, amados, nós acabamos de ler aqui uma das cartas entregues para uma das 7 igrejas que compõem o que é chamado de Arco Menor da Ásia. Bom, você já sabe porque a expressão está muito vinculada de fato à literalidade da formação da geografia do Arco Menor da Ásia, chamado de Arco, porque essas 7 igrejas estão posicionadas em formato, as cidades estão posicionadas em formato de arco. Quando você lê essas cartas, algumas curiosidades elas vão brotando, vão aflorando. Talvez a principal, a mais básica delas, seria a seguinte ideia: por que Cristo poupa igrejas conhecidas por nós, sendo que a única que nós temos familiaridade é a igreja de Éfeso? Haja vista porque ela é citada também em Atos dos Apóstolos, e Paulo entrega uma carta para a igreja de Éfeso. Tirando os Éfeso, nós temos apenas uma breve mesmo menção da igreja de Laodiceia. Supostamente Paulo escreveu uma carta a Laodiceia. Essa carta provavelmente possa ter sido perdida, ou nós não a encontramos, porque Paulo na Epístola aos Colossenses incita a troca das cartas entre as duas igrejas. Então vamos tirar Laodiceia de fora, mesmo com essa pequena citação, e a única igreja que para nós é familiar é a igreja de Éfeso. Tirando Éfeso, as outras 6 cidades nós não conhecemos, e isso fica naturalmente uma pergunta, e a pergunta é: por que Cristo não fala com Corinto, não fala com Roma, não fala com Filipos? Ele foca apenas, centraliza os seus recados, as suas mensagens, suas advertências para o Arco Menor da Ásia. Felizmente nós não temos um texto sequer que me dê base, segurança, que eu possa dizer aqui a Betel: olha, é por isso, isso e aquilo, que assim está escrito, que Cristo destina essas 7 cartas, uma carta para cada cidade ou comunidade cristã localizada no Arco Menor da Ásia. Nós só temos essa base. Mas graças a Deus, através do método de interpretação bíblica, nós dando o conceito de contexto amplo, nós podemos levantar algumas hipóteses que provavelmente podem nos levar a algumas afirmações não categóricas, mas bastante plausíveis, porque que Cristo está focando no Arco Menor da Ásia. De forma breve eu te explico. Primeiro, talvez seja por conta dos portos importantes que estão localizados no Arco Menor da Ásia. Esses portos eram tão importantes que fazia com que a rota comercial existente no Arco Menor da Ásia fosse talvez a principal na extensão do Império Romano. Isso fazia com que muitas pessoas do Império fossem até o Arco Menor da Ásia e tivesse um giro maciço de pessoas naquela região. Então, naturalmente, você entregando uma carta para aquela região, a proliferação ou o recado que Cristo entregou para cada uma dessas igrejas seria compartilhado de forma muito mais célere. Não só
por conta do rota comercial, nós temos também a questão da proximidade entre as cidades. É uma variação entre 60, 30, 40, até mesmo 100 quilômetros de distância. São bem próximas, de ponta a ponta, fazendo com que a carta entregue para Éfeso não se restringisse só a Éfeso, também resvalasse em Esmirna e assim sucessivamente. E o terceiro, e não menos importante, é o fato dessa região desfrutar de riqueza filosófica e religiosa muito acima, ok, de Atenas e Roma nesse período. Então muitas pessoas passavam por aquela localidade e as mensagens entregues para cada igreja não ficavam só na igreja, mas se espalhavam por toda a cristandade durante o primeiro século aqui no Império Romano. Como é que nós devemos ler essas cartas? Bom, no seminário na teologia, nós aprendemos a dividir essas cartas em 7 partes. É óbvio que quanto mais você sistematiza, melhor a sua compreensão das coisas. Mas eu acho um exagero. Vocês, o corpo da igreja, não tem nenhuma obrigação de fazer teologia, ainda que fosse bom que todos fizessem. Eu sei do tempo, da correria, do esforço que vocês têm no dia a dia, o que comprime muito tempo, dificultando muitos irmãos a ter o privilégio de poder cursar uma faculdade teológica. Então, a recomendação que eu dou a vocês é que vocês dividam essas cartas em 3 partes. Todas as vezes que você estiver lendo essas cartas na sua casa e dividir ela em 3 partes, você vai ter uma tendência de absorver o conteúdo dessas cartas de forma mais fácil. Como é que significa, como é que funciona essa divisão? A primeira parte da divisão está na apresentação de Cristo a cada uma das igrejas. Note que eu li aqui com vocês essa noite apenas a apresentação de Cristo à igreja de Sardes, porque na minha humilde opinião, se nós compreendemos a apresentação de Cristo para essa cidade, a gente vai matar praticamente 50% da carta. Então, a primeira coisa que eu quero que você compreenda é que essa apresentação não é normal, não é solta, não é comum, não é à toa. Essas apresentações, elas são fundamentais e as suas variações, ela também tem sentido. Só para que você se localize e eu possa me expressar melhor. Se você ler a carta de Pérgamo, ele diz para Pérgamo que eu sou aquele que tem a espada afiada de 2 fios que sai da boca. Quando ele fala para Tiatira, eu sou aquele que tem os pés como de latão reluzente. Para Filadélfia, eu é que tenho a chave de Davi nas mãos. Para Sardes, eu tenho os 7 espíritos e as 7 estrelas estão nas minhas mãos, e por aí vai. Isto é de suma importância. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como essa apresentação ela mata quase 50% da carta. A segunda parte da carta é que nós dividimos essas 7 igrejas em 3 partes, tá? Então nós temos 7 igrejas divididas em 3 grupos. O primeiro grupo nós chamamos de igrejas perfeitas. Só um adendo, tá bom? Eu sei que você já sabe disso, eu só quero vacinar você que a palavra perfeita você não pode levar hipótese alguma em literalidade. Não existe igreja perfeita porque ela é composta de pecadores. Então, aonde tem ser humano, naturalmente vai ter problema. Então, nós estamos falando de perfeição porque no contexto de Apocalipse, essas igrejas não recebem repreensão. É só elogio, só título de conhecimento, Esmirna e Filadélfia. Quando você lê a carta, nenhuma delas é repreendida. Nós temos também igrejas que são imperfeitas, defeituosas, que é Sardes, que lemos esta noite, e Laodiceia. É o contraste das perfeitas. Não tem um elogio que se quer, só estão fazendo aquilo que é errado. E 3 igrejas que são híbridas, no sentido de que acertam um pouco, erram outro pouco, e Cristo, quando acerta, dá um positivo, quando erra, dá um negativo, que seria Éfeso, Pérgamo e Tiatira. A última parte das cartas é um misto de preceito seguido de bênção. O que seria um preceito seguido de bênção? É uma advertência que Cristo entrega para 7 igrejas, dizendo o seguinte: se essas igrejas ouvirem o que eu estou recomendando, eu estou garantindo que vou galardoar quem vai me obedecer. Talvez o texto mais conhecido seja: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Bom, como eu disse para vocês, a apresentação é muito importante porque ela está associada ao contexto da cidade. Então, quando Cristo se apresenta dessa forma, ele quer ser incisivo com aquilo que ele vai dizer. É como se ele preparasse o ambiente para poder conduzir a igreja para uma compreensão comum do convívio deles. Só vou dar um exemplo para nós chegarmos em Sardes. Quando você fala de Pérgamo, eu sou aquele que tem a espada afiada de 2 fios que sai da boca. Qual a ideia de Cristo aqui? Ele quer fazer com que a igreja de Pérgamo pare de abraçar a doutrina nicolaíta e a doutrina de Balaão.
Não vou explicar aqui quais são essas doutrinas, mas basicamente são doutrinas permissivas. É tipo de ensinamento que o crente pode adorar e viver no pecado. Não é pecar, é viver no pecado. É uma vida híbrida, é uma vida dupla. Então, quando você vê Pérgamo, o que ele diz para Pérgamo? Se eu tenho uma espada afiada que sai da boca, primeiro ponto, espada não se carrega na boca, espada se carrega na mão. Então, boca é um sinal de sentença. Espada afiada de 2 fios, porque o poder romano era também representado numa espada de folha larga, chamada espada da Trácia, afiada de 2 fios. E em Pérgamo existe a casa do procônsul romano. E o procônsul romano tinha poder militar e poder de juiz. Então o que ele está dizendo para Pérgamo? Vocês estão acostumados a obedecer legislações terrenas, a obedecer autoridades aí do Brasil. Mas o juiz da igreja ainda sou eu que tenho a sentença na minha boca. Sou eu que diz o que pode, sou eu que diz o que não pode. Então é isso que ele está dizendo para Pérgamo. Como é que nós devemos compreender Sardes? Para eu explicar isso aqui de Sardes, eu vou precisar da sua paciência, tá? No mínimo uns 5 a 8 minutinhos e eu consigo explicar o que está acontecendo aqui e a gente mergulha e eu devolvo o microfone para o pastor. Mas só dá para explicar se você ainda estiver disposto a ouvir. Alguém daqui a ouvir a palavra, diga glória a Deus aí, por favor. Maravilha. Então vamos lá. Olha aqui que nós lemos. Nós lemos um contrassenso, ok, Betel? Qual é o contrassenso? Olha, fiquem sabendo que eu tenho as 7 estrelas nas minhas mãos e que tu tens o nome de que está vivo, mas na verdade está morto. O primeiro ponto é que essa expressão utilizada repetidas vezes ao longo do Apocalipse, nas cartas, conheço as tuas obras, não é conhecer as obras naquele momento. Essa expressão no grego, ela está condicionada à ideia de conhecimento desde que foram gerados. Então aqui está dizendo o seguinte: eu conheço vocês, como vocês se formaram, como vocês estão se desenvolvendo, estou alertando, se vocês não me ouvirem, como é que vocês vão terminar, porque eu estou percebendo que vocês têm nome de que estão vivos, mas eu estou diagnosticando morte. É um contrassenso. Como é que pode alguém vivo estar morto ao mesmo tempo? Ou se é vivo, ou se é morto. Não dá para ser morto e vivo, ou vivo e morto ao mesmo tempo. E isso complica ainda mais quando ele diz: e por causa disso, fique sabendo, eu tenho as 7 estrelas nas minhas mãos. O que tem a ver 7 estrelas com gente viva e morta ao mesmo tempo? Tudo. E por que tudo? Lembra do contexto da cidade que eu acabei de explicar para vocês? A cidade de Sardes, ela tinha cultos importantes, no mínimo a 2 deuses. Quais eram os deuses? O primeiro, a deusa Ártemis, também adorada pelos efésios, também chamada de Diana. E nós temos também um segundo deus adorado aqui em Sardes, chamado de Dionísio, um deus amplamente conhecido no Império Romano. Tá, e por que isso é importante? Porque Dionísio figura entre aquilo que nós chamamos na teologia de mistérios eleusianos. Preste atenção que isso aqui vai matar a carta por completo. Eu não vou nem esticar muito a mensagem. Tá, pastor, o que é mistério eleusiano que eu nunca ouvi disso? Vou te explicar. Na cidade de Atenas, alguns quilômetros de Atenas, você tem uma cidade chamada Eleusis. E alguns escavadores, arqueólogos, começaram a pesquisar a cidade de Eleusis e acharam um altar gigantesco. Para surpresa do arqueólogo, nesse altar 2 deusas eram adoradas. A primeira deusa é chamada de Deméter, a segunda deusa é chamada de Perséfone. Mas para poupar vocês de toda a explicação mitológica, que eu acho que seria importante, mas para não cansar vocês, eu só quero que você entenda que a deusa Perséfone, ela é casada com Hades, irmão de Zeus e deus do submundo, ok? Então os iniciados, para não falar iniciado, os adoradores de Perséfone, aqueles que eram devotos dessa deusa, de uma forma misteriosa que nós não sabemos explicar, mas os pergaminhos diziam que esses homens que adoravam Perséfone tinham que passar pelo Hades, símbolo de morte, vencer o Hades, retorno à vida, e quem vencesse o Hades receberia da deusa Perséfone uma luz da vida. Então perceba que no mito grego existe o princípio de morte e ressurreição. Só recebe a luz da vida aquele que consegue triunfar pelo Hades. E é interessante que Perséfone, ela é o símbolo da ressurreição na primavera. Ela vai para o Hades no inverno e ela ressuscita na primavera. Pastor, mas você está falando de Perséfone. Você não disse que era Dionísio? Disse que era Dionísio.
Só que Dionísio, de uma forma misteriosa, no inverno, é despedaçado pelos titãs, morre no inverno, ressuscita na primavera. E o que Dionísio tem nas mãos? A luz da vida. Devolve a luz para a vegetação, devolve a luz da vida aos homens. Tem mais algo interessante ainda, mais um mistério. Antes dos romanos tomarem a Grécia, a cidade de Sardes tinha uma deusa padroeira chamada de Cibele. Cibele tem um filho chamado Átis, esquartejado no inverno, ressuscitava na primavera. E o que Átis tinha nas mãos? Uma luz. E quem adorasse Átis venceria a morte, e ele devolveria a luz aos homens e a luz da vegetação. Olha o que Cristo está dizendo para Sardes. Vocês ouviram por aí na taquara que tem Deus de tudo quanto é tipo, que tem capacidade de trazer mortos à vida e que tem uma luz na mão. Esqueça isto. Fora de mim não há outro Deus. O único que tem a estrela, a luz da vida na mão, sou eu, que tenho as mãos furadas e morri pela igreja. Então estou dizendo a vocês: para de serem vivos para taquara e mortos diante dos meus olhos. É melhor taquara te considerar como morto, mas eu te considerar como vivo. Por que é mistério? Porque de uma forma inexplicável, a ciência da religião e a teologia, que tentou resolver o problema chamando-se isso de fator Melquisedeque, não consegue às vezes juntar a ideia de como que pode a religião grega, a romana, que é diferente, a romana é diferente da cristã, a cristã é diferente da egípcia, e todas essas religiões compartilharem do princípio de morrer e ressuscitar. Só que a nossa fé, que é a única fé verdadeira, e com todo perdão às outras, só tem um Deus, só há um caminho, não há 2 ou 3 caminhos, e esse caminho é Cristo. A nossa fé, para nós vencermos a morte, é uma questão de posicionamento. Olha o que Paulo escreveu para a igreja de Tessalônica, Tessalonicenses: quando a trombeta tocar, os mortos em Cristo ressuscitarão. Perceba que quem vence a morte na igreja não vence porque é bom. Quem vence a morte na igreja não vence porque é inteligente. Quem vence a morte na igreja vence por causa que está bem posicionado. Então, para vencer a morte e ter a luz da vida, ou se está em Cristo, ou só tem nome de que está vivo, ou vive para cima, ou só existe na taquara. Então, na nossa concepção, quem está aí fora, mas não vive para Cristo, não está vivo, só está existindo. Mas nós que estamos para Cristo, parecemos estar mortos, mas estamos cheios de vida para a glória do Deus Pai. Por isso que 3 textos me vêm à memória, a gente consegue mergulhar. Quais são os textos? Já até fechei para não descansar. Ezequiel 8, Ezequiel 9, Ezequiel 37. Não esquece de nada do que eu te expliquei. A gente vai juntar tudo e vai mergulhar. Ezequiel 8, 9 e 37. Ezequiel 8, 9 e 37. O que tem no capítulo 8 de Ezequiel? Abominações no templo. As abominações são onde, Betel? São aonde? Não é na taquara, é no templo. Então Deus está ciumento, porque Deus não divide a adoração. Inclusive a expressão Baal significa marido, e não dá para deitar com 2. Ou se adora a Deus, ou se adora Baal. Como o povo está rachando a adoração, Deus pega Ezequiel pelos cabelos e diz: olha o que o povo está fazendo com a minha casa em 2021. Quando Ezequiel coloca a cara na brecha, uma estátua que causa ciúmes em Deus, escritas egípcias na parede, reuniões secretas em câmaras secretas, homens e mulheres adorando a deuses estranhos, incensário de idolatria. Deus diz: está vendo? A igreja está cheia, mas ninguém está posicionado. Então eles não estão vivendo, parece que estão vivos, mas para mim está morrendo. E diz a Bíblia Sagrada: de Deus não se zomba. Como brincaram com Deus e não mudaram o caminho, capítulo 9 é a consequência. Se no capítulo 8 não estão vivendo para cima, capítulo 9 vem a consequência. Qual é a consequência? Ezequiel diz: eu olhei para o templo e vi que a glória de Deus subia. E quando a glória de Deus foi embora, eu olhei para o norte e vi 6 homens. Esses homens tinham armas destruidoras nas suas mãos. E no meio desses 6 homens, um vestido de linho com um tintureiro de escriba na cintura. E o Senhor dizia: homem do tintureiro, passa lá na taquara. E o que eu vou fazer? Pegue a sua caneta, molhe ela na tinta, dá uma volta na taquara e faz uma marca na testa daqueles que não brincaram com a minha casa no capítulo 8. Por que, Deus? Porque está na hora de eu separar
o sujo do limpo. Quem brinca, vai brincar para lá, mas quem é sério, eu vou puxar. Alguém já está entendendo? Está glorificando a Deus. E aí, Ezequiel capítulo 9:4, o homem da tinta faz uma marca na testa. Preste atenção que eu vou explicar que marca é essa. Ele faz uma marca na testa. Depois que ele faz a marca na testa, Ezequiel disse: eu ouvi uma segunda ordem sendo dada. E qual era a ordem? Homens das armas, passa o fuzil. Eu vou falar fuzil porque o carioca gosta de um fuzil. Passa o fuzil na taquara. Eu vi homens, mulheres, donzelas, sacerdotes não, desculpa, anciãos, guerreiros, todo mundo caindo a fio de espada. Mas no meio da matança, na taquara, Deus gritava para os homens: mata quem não tem a marca. Mas quando vocês começarem a andar na taquara e ver quem tem uma marca na testa, não fala, não mexe, não encosta, não trisca em quem tem a marca da promessa. Agora olhe para mim aqui, não se cansa. Eu disse 3 capítulos, 8, 9 e 37. No 37 você conhece o texto. Visão amplamente conhecida, visão do vale de ossos secos. Agora olha o contraste. Quem entrou para o cativeiro babilônico, irmão, foi quem recebeu a marca no capítulo 9. Por que eu sei disso? Porque essa visão de Ezequiel é um número profético que depois de aproximadamente 6 anos, Nebuzaradã, chefe dos exércitos da Babilônia, invade Jerusalém pela segunda vez, destrói a cidade. Quem não morreu vive em Jerusalém destruída. Quem não ficou em Jerusalém destruída correu para o Egito. Na visão de Jeremias do cesto de figos bons, classe alta de Judá e sacerdote vai para a Babilônia. Então quem está na Babilônia é quem recebeu a marca. E quem recebeu a marca não está só com aparência de morte, está só os ossos. Inclusive a palavra sequíssimo no português é o quê? Um superlativo, correto? Então quando Ezequiel disse: eu vi, Betel, um vale de ossos não secos, mas sequíssimos, o que Ezequiel está dizendo? Não havia resquício de vida em quem tinha marca. Eu olhava para quem tinha marca e eu não via possibilidade de vida, porque nem resquício, nem cheiro de vida tinha. Agora olha o paradoxo. Capítulo 8, todo mundo vive. Deus dizendo: olha, está todo mundo morto. Capítulo 37, não tem nem cara de vida. Deus dizendo: olha, está todo mundo cheio de vida. Como é que pode osso ter vida e vivo estar morto? Como é que pode vivo estar morto e osso ter vida? É a marca do capítulo 9 que está dando vida para quem tem aparência de morte. Por que eu sei disto? Porque quem traduziu muito bem a Bíblia Sagrada. Só que a palavra sinal não é uma palavra no hebraico. Aqui é uma letra. Qual é a letra? A letra Tav. A última letra do alfabeto hebraico, que equivale ao som do nosso T. Para nós é Z, para eles a última letra do alfabeto deles é Tav. Nós não somos judeus, mas os judeus entendem que as letras têm significados. E a última letra do alfabeto hebraico para os judeus é o símbolo da verdade. Agora, Betel, olha isso aqui, por favor. A palavra verdade em hebraico se escreve com 3 letras, tá? Aleph, Mem, Tav, que é a palavra Emet. Aleph é a primeira letra, Mem está quase no meio, Tav é a última letra, porque verdade se explica na própria estrutura. Verdade não é estado, verdade é aquilo que é. Então verdade não se altera. 2 mais 2 é 4 no Brasil, 2 mais 2 é 4 lá na China, porque isto é uma verdade, isso não se altera. Então verdade é começo, meio, fim. Quem anda na verdade pouco se justifica, porque a verdade é começo, a verdade é meio, a verdade é fim. E a mentira vem da palavra sheker. Agora, de forma impressionante, a palavra sheker em hebraico também tem 3 letras, Sin, Kof e Resh. Estão em ordem alfabética. Se a verdade é começo, meio e fim, a mentira é o quê? Uma atrás da outra. Então o mentiroso, para fingir que é verdadeiro, ele fica mentindo. Mas Deus é tão poderoso que essas 3 letras em ordem alfabética são as 3 penúltimas letras do alfabeto hebraico, porque quando elas pensam que vão ganhar, a verdade aparece por último. Então, por mais que o mentiroso se estique, o verdadeiro vai aparecer em 2020. Já chegaram aqui. Então começou a ficar mais claro. Olha o que Deus está dizendo: homem do tintureiro, procura os verdadeiros e faz essa marca da verdade. Qual é a marca da verdade? O Tav, que no tempo de Ezequiel, a letra em formato de cruz. Então Deus está dizendo: faz a marca da cruz na cara de quem é de verdade. Faz a marca da cruz na cara de quem é de verdade. E quer mais uma verdade? Quem diz que quem tem a marca da verdade não vai para vale? Ser fiel a Deus não te poupa de luta. Ser fiel a Deus te garante vencer as lutas. Entende isso, pastor? Então o que Deus está dizendo? Ezequiel está aparecendo com cara de morte,
Porque tem jovem que o pai é crente, que a mãe é crente, mas tem jovem que o pai não é crente, só ele é crente dentro de casa, passou a vida inteira talvez nas drogas, outros não tiveram chance de estudar, tiveram que trabalhar muito cedo, talvez a alma está quebrada, tem trauma, tem neurose, e eu aqui sou muito verdadeiro, eu acredito que na Betel se pode pregar a Bíblia. Pode ou não pode, pastor? Amados, quebra de maldição é coisa de neopentecostal. Aqui na igreja, perante a Bíblia Sagrada, ninguém precisa revisitar pecado de passado, porque isso é mentira. Diz a Bíblia Sagrada que o pai não paga pelo pecado do filho, nem o filho o pecado do pai. Maldição é para quem não passou pela cruz, mas você que passou, toda maldição já ficou retida nela. Ok? Então o que Deus está dizendo? Está vendo como a luta castiga quem tem a marca da verdade? O sol nasce para o ímpio, o nosso sol nasce para o justo, a chuva desce para o ímpio, a chuva desce para o justo. Eu acho que a igreja precisa amadurecer e entender que púlpito não é brincadeira. E tem uma coisa, irmão, que eu não sou saudosista, mas tem uma só que eu tenho saudade. Para subir aqui não era tão fácil assim, a peneira era mais esquisita. Então para com essa conversa. Depois que eu virei crente, a minha vida começou a apertar. Conversa fiada é que você matava os seus problemas lá fora com maconha, cocaína e uísque. Agora é com a cara limpa, tá bom? Agora, a única diferença, porque você sofre, quem está na macumba também sofre, quem está na igreja católica também sofre. A diferença é que eles não têm o que nós temos, que é a marca da cruz cravada na cara. Aí Deus olhou para Ezequiel e disse: Ezequiel, tem cara que estão mortos, não tem? Tem. Esses que tem cara de morto, pode vir a vida? A resposta é um espetáculo. Olha o que Ezequiel responde: tu o sabes. Sabe o que Ezequiel está dizendo, fotógrafo? Ele está dizendo o seguinte: Senhor, quem tem a marca não enxerga com os olhos, quem tem a marca enxerga com os ouvidos. Crente não enxerga com os olhos, crente enxerga com os ouvidos. Porque por mais que meus olhos me mostrem uma coisa, eu não confio no que vejo, eu confio naquilo que sai da boca do Senhor. Quando Deus ouve isso, Ezequiel, o que ele diz para Ezequiel? Já que eu sei, eu vou mandar você profetizar, porque Ezequiel está dizendo: taquara pode dizer que esse teto é da cor preta. Se o senhor falar que é branco, eu vou falar que é branco e acabou. Taquara pode dizer que esse púlpito é de acrílico. Se o senhor falar que é de madeira maciça, é madeira maciça e acabou. Ele disse: já que você confia no que eu falo e não no que você enxerga, enche o teu peito de ar, abra a sua boca e profetiza palavras contrárias à situação que você está vivendo. Ezequiel enche o peito de ar, o olho está mostrando morte, mas aqui dentro está suando vida. Ele diz: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. O vento do Espírito bateu no vale e os ossos começaram a entrar em movimento. Eu tenho uma palavra séria para a juventude de Betel, para você que brinca com Deus, faz piada de língua estranha, tira sarro de mistério, não tem vida de oração, tudo para você é brincadeira, leva a vida de Deus com qualquer jeito. Eu não sei como vai terminar a sua vida e nem como você vai virar 2025 para 2026, eu não sei. Mas para você que é de verdade, para você que quer ver, alguém já chegaram, é isso aí, já chegaram. Quando terminar esse culto, não é o próximo não, terminou esse culto, volta para a tua casa, mas não volta de qualquer jeito. Mete o pé na porta da tua casa, abre a tua boca e profetiza palavras contrárias ao que você está. Alguém está eu estou sentindo a presença dele. Levante as duas mãos o mais alto que você puder, Betel. Essa mão que você levantou, coloque no ombro desse crente. Você pode me ajudar? Me dá essa moral, me dá essa moral, me dá mesmo papo reto. Coloque a mão no ombro, chacoalha para irritar esse. Não pede licença não, chacoalha para irritar mesmo. Diga para ele: eu falei para você que valia a pena não se misturar. Eu falei para você que valia a pena pagar o contatinho. Eu falei para te dar o papo que valia a pena manter a sua vida no altar, porque hoje o vento do Espírito vai passar na taquara. Alguém está recebendo essa palavra em nome de Jesus? Dá um pulo dessa cadeira, faz o barulho que o diabo... Deixa eu ver quem tem glória. Quem tem, quem não tem, aqui tem glória. É isso aí, aí tem a marca. Nós temos a marca. Aleluia. Que maravilha. Tome teu assento um minuto. Que igreja. Quantos anos tem a Betel?
17? Por que eu nunca vim aqui, pastor? Você me odeia? Você não gosta de mim? Que é isso? Hã? A culpa é dele, pastor? Qual o nome do senhor? Pastor Luciano. Irmãos, quero nem saber se Jesus não voltar o ano que vem e a Betel não me convidar para voltar aqui, eu quero que as meninas fiquem carecas e a culpa vai ser do pastor. Vai começar por esse canto aqui que se gritou muito. Ó, eu não quero que caia o cabelo todo não, eu quero que caia só aqui assim, ó. Calvão de cria, dá o jeito. Tá ouvindo, né? Olha aqui que eu vou concluir. Amados, eu quero concluir de uma forma diferente. Eu queria explicar sobre o ladrão, porque ele diz assim: se você não vigiar, virei a ti como ladrão e tirarei a sua riqueza. Quem quer aprender, diga amém. Ano que vem eu conto. Até Netflix é séries, senão não dá, senão você não vai gostar. Até porque, olha, eu tenho dito isso por aí. Eu acho que olha, eu não quero envolver os outros, mas eu acho que a culpa é muito minha por ser um pregador há 20 anos e ver uma geração que gosta mais de louvor do que palavra. Eu acho que talvez eu, que já estou com 38 anos de idade, talvez perdi a mão de saber me comunicar com a geração. A geração é maravilhosa, mas eu acho que talvez a linguagem, a minha estava muito rebuscada, muito teológica, muito complexa. E outra, não é um problema da geração, um problema da humanidade. A mentalidade está muito rápida, o vício da internet faz com que as pessoas achem que 90 segundos dá para você explicar as coisas. E, infelizmente, existe coisa que é simples, existe coisa que é complexa. Então, como eu não quero cansar, não é que os irmãos não gostem, a cabeça cansa mesmo. Ô pastor, você que chegou atrasado, está aqui adorando um maior tempão, entendeu? Eu sei como é que é. Então, eu vou terminar com um testemunho. Eu gosto desse testemunho porque foi uma das primeiras, se não a primeira vez que vi Deus operar. Quem quer ouvir, diga amém. Amém. Olha, se eu falar para vocês, irmãos, eu vim de uma família paupérrima, não sei o que, eu estou mentindo. Eu sou quase um príncipe africano. Mentira. Não, o pessoal às vezes acredita, mentira. Mas vim de uma família razoável. E naquela época, pastor, eu não sei se vocês vieram da Assembleia de Deus, o Batista. O senhor era assembleano? O senhor era assembleano. Então, na Assembleia de Deus houve uma época que obreiro não podia mostrar fraqueza. O evangelho era muito duro, muito rígido, ok? Pra você ter noção, eu não podia assistir Pica-Pau porque era o espírito do malandro. Eu estou mentindo? E o Enê? Lembra do Enê? Alguém? Existe ainda Enê? Aquela... Hã? Peito quente. Como é Enê, aquela bisnaga com... Ainda existe aquilo? Existe? Era inimigo. Eu estou me sentindo um ancião aqui. Ninguém aqui. Para com isso. Não é? Então... Eu já fui repreendido pela minha mãe, apanhei porque fiz um pastor rir. Então, era um evangelho assim, muito, graças a Deus, a que você precisa andar, porque não pode mexer em pilar. Pilar é uma coisa, pilar é a sã doutrina, porque o pessoal, a igreja está na sã doutrina. Não, sã doutrina não é costume, sã doutrina é a confissão de fé, nossa profissão de fé. Mas deixa isso para lá. Quero que você entenda que eu não podia mostrar fraqueza, e minha mãe, uma grande mulher de Deus, de oração, em certo momento da vida nós passamos um aperto financeiro e eu não queria ir para a igreja naquele momento. Eu não queria, eu achava que a igreja era um ajuntamento de pessoas com problema psicológico, que é para se aliviar. Muita ideia, eu nunca fui marxista, mas é muita ideia de Marx mesmo, quando ele usa a expressão ópio, é porque ele acha que a classe trabalhadora sofre e ela alivia o sofrimento numa esperança, numa utopia. Essa é a ideia marxista, ok? Então a ideia marxista é essa, de que a religião ela solapa o materialismo histórico porque tira a pessoa daquilo que é real, ok? Por isso que eu acho confuso um crente marxista, mas não tem problema. Vamos lá. Bom, dito isto, as portas fecharam em casa e faltou sal na minha casa. Não tinha... Todo mundo já passou seus apertos? Não tinha gás. Então minha mãe cozinhava no álcool e resolvia no joelho as coisas. Era um exagero. Tudo era no joelho. E a Bíblia diz que nós devemos comunicar as nossas necessidades aos santos. E ela dirigiu um ciclo de oração e eu nunca fui de reclamar para não machucar a velha. Mas um dia a pressão caiu, eu tive um leve apagão e minha mãe me acudiu. Quando a minha mãe me acudiu, eu já acordei blasfemando. O que eu dizia para minha mãe? Seu Deus não existe. Como é que funciona isso? Você se mata de orar,
vive numa santidade que, meu Deus do céu, vive para cima, intercede pela vida dos outros, casa de ferreiro, espeto de pau, milagre na casa dos outros. Aqui Deus não manda uma agulha. Quando eu disse isso, eu disse por quê? Porque eu não tinha marca, e quem não tem a marca, enxerga com os olhos. E o que eu via com os olhos? Necessidade. Mas a minha mãe, que tinha a marca da verdade, dobrou o joelho na cozinha, tirou os olhos da cara, enfiou nos ouvidos, levantou as mãos e disse: se eu sou mulher de Deus, antes que a tarde termine, Deus mandará uma providência na porta da nossa casa. Eu disse para ela: eu vou ficar em casa para rir da cara da senhora. Ela disse: senta aí no sofá e assiste Deus trabalhando para aquele que nele espera. Crente de fé já está dando glória a Deus. Aí tá bom, fiquei. Chip de mulher pentecostal, não adianta. Mulher pentecostal, ela já nasce com chip. Ela limpa a casa cantando. Não existe mulher crente que limpa a casa em silêncio. Então é louvor comendo solto e vassoura passando em casa. Quem tocava na minha casa? Sofia Cardoso, Guiomar Vitor, Chile Cavalhais, lá do manto. E ela varria a casa, eu me lembro muito bem, e ela cantava aquele hino famosíssimo da Cassiane. Tocou Lauriette o dia inteiro, e Cassiane, ela cantava: Deus não rejeita a oração, oração é alimento. E tome vassoura. E eu zombando dela, brincando com a minha mãe. Quando deu 1h15 da tarde, alguém bateu na porta da casa. Eu lembro que estava passando esporte. Ela disse: abra aí que eu estou ocupada. Quando eu abri a porta, era o pastor dela, e o pastor dela estava assim: ó, a missionária está em casa? Eu disse: está sim. Eu falei o que para a velha? Eu falei assim: ó, o teu pastor, né? Deus não, tá? Ela foi para a porta limpando as mãos e disse: pastor, eu estou ocupada, não esperava a visita, estou limpando a casa, o senhor quer entrar? Ele disse: não, missionário, eu só vim te entregar uma mensagem da parte do senhor. Ela disse: que mensagem? Ele disse: eu passava com um carro em frente à casa da senhora, e o Espírito de Deus me deu uma ordem, que eu desse minha volta com o meu carro, fizesse as compras para a senhora, te desse o dinheiro do gás e te falasse que enquanto você adora na luta, Ele é o Deus que manda a providência. Levante as duas mãos para o alto. As duas. Eu sei, talvez Carlos Júnior tenha te afrontado e zombado de você, dizendo: não é tão fiel? Por que essa cara de morte? Não é tão crente? Por que a porta não abre? Não é assim? Não é tão crente? Por que não está voando por aí? Calma, melhor é o fim das coisas do que o começo delas, Betel. Quer mais uma? Rebuliça é um movimento que não dá para saber a ordem. Sabe o que Ezequiel está dizendo? Eu profetizava e não entendia. Mas depois que o rebuliço passou, cada osso foi ligando. Eu vou ser mais claro: prepara o culto de ação de graça, rapaz. Prepara o culto de ação de graça, guerreira. Vem vida de Deus no teu vale. Alguém recebe essa palavra para te fazer o barulho que o diabo não gosta. Igreja maravilhosa. Aleluia. É meu isso aqui? É meu? Que isso, gente? Estou me tratando igual branco. Olha os racistas aí, ó. Para eu encerrar, eu só preciso cumprir uma ordem que Deus me deu. É uma ordem muito séria. Muito séria. Escute isso aqui com atenção para eu concluir. Isso aqui é muito sério. Amados, depois da minha ida à África, eu voltei para o Brasil. Eu vou falar isso com muito carinho, porque eu vou para muitos lugares e todos os lugares que fui eu não tenho o que reclamar. São lugares maravilhosos. A Europa, os Estados Unidos. Esse ano aqui, dia 9 é a terceira vez que vou para a América esse ano. Então, as igrejas na América, as igrejas na Europa são maravilhosas. Só que na África eu tive uma experiência muito forte. O senhor me permite contar, pastor? Isso Deus me ordenou que eu fizesse onde eu pregasse. Redobre a sua atenção, 5 minutinhos e encerro. Você ainda quer ouvir, irmão? Diga amém. Isso aqui é muito sério. E eu voltei de lá muito indignado com algumas situações que vi lá. Por exemplo, o brasileiro, ele tem um péssimo hábito de achar saber de tudo. Me incomoda isso no brasileiro. Ele é técnico da seleção brasileira, ele joga mais do que o Neymar, ele é melhor no basquete do que o LeBron, ele entende de do sistema tribunal, ele sabe de política. Não, meu Deus do céu.
Entendeu? De tudo. E eu vejo um monte de gente zombando de coisas que acontecem na África, falando que é mentira. Eu vou te mostrar que não é. Entra no YouTube e coloca Tala, Angola. T-A-L-A, Angola. Você vai ver um feitiço que está acontecendo lá, que apodrece a perna da pessoa e a pessoa morre. Você quer mais uma? É só você acessar o Google, porque eu ouvi lá. Pessoas jovens, a maioria jovem, igual você, faz pacto para poder enriquecer. Agora você está achando que pacto lá é matar frango? Eles matam mãe, matam pai, matam filho em nome do dinheiro, irmão, e enriquece. Tanto que tem gente que para enriquecer lá estava comendo gilete. A entidade mandava comer gilete e outros pão com excremento. Você está achando que é brincadeira a feitiçaria lá? Que é chamada de sobado? O negócio é esquisito, irmão. E eu voltei de lá indignado dizendo assim, não pode. A gente que tem o Espírito Santo não tem o mesmo zelo que eles têm por entidade. Porque você acha que pai de santo, irmão, eles é de qualquer jeito? Oferenda é caríssima, é papo de 10 mil, 5 mil. Quem veio de lá sabe do que eu estou falando. E a gente aqui na igreja, irmão, não precisa matar frango, não precisa pilar cemitério, não precisa tomar banho com aquela água suja, não precisa de nada, é só adorar em espírito e em verdade. A gente tem preguiça. Só que antes de tirar a trave do olho dos outros, o cisco do olho dos outros, tem que tirar a trave do meu. E eu disse, Deus, eu preciso ter um resgate dessa vida de oração mais intensa, porque a conta do Rio de Janeiro não está fechando. A igreja não pode crescer e facção crescer junto. Isso não, a conta não fecha. A igreja tem que crescer e sufocar morte. Como é que pode a igreja crescer no Rio de Janeiro e jovem dar tiro de fuzil na cara do outro? Isso tem que acabar, irmão. Ou é a gente ou é eles, não tem jeito. Tem que parar. Em nome de Jesus vai. Se fuzil vai cair, vai pegar Bíblia, maconha vai cair, vai ser cheio do Espírito Santo, em nome de Jesus. Isso tem que parar. Isso tem que parar. E eu comecei a chamar alguns amigos para a vida de oração. Resumidamente, esses dias no começo do ano, Deus me deu uma visão e mandou que eu contasse em toda a igreja que eu fosse. Eu estava em casa, acabei adormecendo, vida muito corrida, dormi sentado no sofá, acordei por volta das 2h30, 3 horas da manhã. A minha casa estava toda apagada, apenas a luz da televisão estava, a televisão estava acesa, ligada, e eu levantei para fazer a higiene básica, voltei para a cozinha para tomar um gole d'água, e tem a minha cozinha lá, tem aquela bancada lá, cozinha americana, não é isso que fala? Eu apoiei o corpo na cozinha e essa bancada ela aponta para um corredor que vai para o banheiro. A porta estava entreaberta e a luz do nicho estava acesa para o Bernardo, meu filho, se guiar de madrugada para o banheiro. Quando eu apoiei-me na bancada e olhei para o corredor, eu vi alguém andando no banheiro. E eu achei que era coisa da minha cabeça. E eu vou dizer algo aqui para Betel: se eu tiver de brincadeira com os irmãos, que Deus me arranque a salvação, que eu vá para o inferno. Eu tenho que falar assim, porque tem tanta gente brincando com coisa de visão, que as pessoas estão levando visão na brincadeira. E meia dúzia que brinca com mistério não pode queimar um movimento pentecostal inteiro. Ok? Então eu achei que estava vendo coisa e deitei-me para dormir. Eu tive um sonho, para não cansar os irmãos, eu não vou nem falar desse sonho. Acordei do sonho, não entendi o sonho e virei-me para voltar a dormir. Quando eu fechei os olhos, Deus me deu uma visão. E aí eu já estava acordado. Essa visão eu vi uma mata fechada com árvores muito altas. No meio dessas árvores havia uma clareira e a fogueira estava acesa. E eu vi 3 tambores revestidos de palha e as pessoas tocavam um tambor. Eu ouvia como se o tambor estivesse dentro do meu quarto. Conforme eles tocavam o tambor, eles começavam a entoar um cântico num idioma que eu não conhecia. Eu sabia que era um dialeto pelo barulho que fazia. Conforme eles começaram a cantar, um homem saiu do meio da mata. Ele estava sem camisa, sem calça, descalço, só com uma palha na cintura, e ele vinha dançando em volta da fogueira. E o Senhor disse assim para mim, eu estava acordado, e disse, escreve a canção. Eu disse, eu escrevi canção? Como é que eu vou escrever uma canção se eu não sei nem o que eles estão falando? Eu só estou ouvindo. O Senhor disse, eu abro o teu entendimento. A canção começou a aparecer na minha cabeça. Eu vi A, eu vi K, eu vi U, eu vi N, eu vi T, fui escrevendo a canção. Quando eu acabei de escrever a canção, o Senhor me deu uma segunda ordem. Ele disse, guerreia contra esse homem. Eu comecei a orar.
Conforme eu comecei a orar, foi uma hora de oração. Eu sabia que ele me ouvia, pastor, porque eu ouvia a voz dele na minha cabeça. Até hoje, quando eu falo, eu lembro do sotaque dele. Conforme eu orava, ele mudava o toque do tambor. Eu orava, ele mudava o toque do tambor. Eu orava, ele mudava o toque do tambor. Depois de uma hora de guerra, o céu em cima da mata rasgou. Quando o céu rasgou, eu parei de orar e eu vi um redemoinho que descia do céu. Esse redemoinho não era grande. O redemoinho era do tamanho da minha Bíblia, desse tamanho assim, só que ele era largo. E conforme ele girava, eu não estava entendendo, porque eu não estava pedindo redemoinho nenhum. Eu vi o redemoinho descendo. Quando ele desceu, ele bateu no chão. Quando bateu no chão, ele virou um tornado. Ele estava tão grande que as árvores, a força do giro começou a quebrar as árvores. O tambor caiu, quem tocava caiu, e o homem que estava dançando no fogo caía para dentro do fogo. A visão terminou, eu não entendi nada. Orei mais 40 minutos, pedindo a Deus misericórdia para poder entender o que ele estava querendo falar comigo a noite toda, que não estava entendendo. Depois de 40 minutos orando, eu vi o globo girando. Conforme o globo da terra, o globo terrestre girava, eu vi ele abrindo como se fosse um atlas. E conforme ele abria assim, como se fosse um livro, eu via o Brasil. E eu não via divisões de estados, eu não via Goiás, eu não via Minas, eu não via São Paulo, eu via só o contorno do nosso país. E conforme eu vi o contorno do Brasil, 9 alfinetes da cor azul cravados no Brasil. E o Senhor me dizia assim, eu falava para o Senhor, Senhor, por que o Brasil e por que esses alfinetes? E o Senhor me dizia, essa vontade que eu tenho colocado em você de orar, não é sua, é minha. Eu estou te despertando e não só você. Tenho despertado os meus servos no Brasil, e eles não estão discernindo o meu convite, ao ponto que o Senhor me disse aquela madrugada que tem gente que está comunicando com outros, dizendo, estou com uma vontade de orar e eu não sei qual é o motivo. E o Senhor me disse, conta essa visão que eu vou despertar minha igreja. No mesmo dia pela manhã, eu abri uma live e comecei a contar a visão. Falei da música, falei da letra, falei do que tinha visto. As pessoas começaram a ser renovadas. E havia um amigo meu que me permitiu citar o nome dele, que é o Tertuliano. Tertuliano é pastor comigo na Divec da Posse, e ele disse assim para mim, Carlos, eu acabei de ver o que você teve de visão, e a minha mãe, o líder dela estudou na Nigéria 4 anos, e ele fala dialeto. Talvez a gente possa pegar essa letra, quem sabe ele não conhece o significado dela. Eu disse, leva apressadamente para esse homem, porque se Deus mostrou, não pode estar uma letra errada. Se tiver uma letra errada, um acento errado, não foi Deus, porque Deus conhece os idiomas todos. Ele disse que ia me dar letra. Ele pegou a canção para esse homem que mora na Baixada Fluminense. Ele pegou a canção e disse assim para o Tertuliano, quem é que escreveu isso aqui? O Tertuliano disse, foi um pastor amigo meu que teve uma visão essa madrugada. Ele disse, estranho, eu conheço a primeira palavra, o resto da canção eu não conheço, mas eu sei que existe a letra, porque é um idioma muito antigo e eu não sei o que significa. Pede para os seus amigos, para o seu amigo, alguns dias para estudar. Depois de 3 ou 4 dias ele volta para o Tertuliano e diz assim para ele, chama teu amigo depressa e manda teu amigo parar de falar dessas coisas aí, fala para ele não contar essa visão para ninguém, não falar dessa canção para ninguém, porque eu pesquisei e descobri que esse cântico é um cântico da alta dominação, da cúpula da minha religião. Só os mais elevados da minha religião podem falar dela, nem eu que estudei lá estou autorizado. Quem canta essa canção sem autorização, ou morre ou fica doente, alguém em casa morre ou fica doente. Fala para o seu amigo, vem aqui na minha casa, que eu preciso fechar o corpo dele. Eu disse para o Tertuliano, manda um recado para ele, que isso que ele considera forte, Deus fez o céu se abrir, e um redemoinho do céu, alguém já está entendendo, está glorificando a Deus. Betel, a visão que o Senhor me deu, não tinha a ver com feitiçaria nem macumba. Para de perder seu tempo com isso, porque a gente não tem que ter medo de nada, porque diz a Bíblia, antes que houvesse dia eu sou, e não há ninguém que possa escapar das minhas mãos. Operando Jeová, quem é que vai impedir? Alguém já compreendeu isso? Sabe o que Deus estava me dizendo? O que Deus estava me dizendo é, diga para a minha igreja, Carlos, olha o que eu quero fazer no Brasil. Se a minha igreja voltar a mergulhar na minha presença, vem um tempo de avivamento sobre essa terra. Quem vai fazer parte dessa geração? Fica de pé comigo, glorificando a papai dos... Só quem é vivo. Aleluia. Olha, eu sei que às vezes parece incômodo. De 2
dois em dois. Se possível, perdão, moça com moça, moço com moço, porque se não se conhecem, eu quero evitar constrangimento, é só isso. Você pode virar para alguém, nós vamos orar uns pelos outros. Nós vamos orar uns pelos outros, profetizar no vale um dos outros. O vento do Espírito vai soprar no Rio de Janeiro, em nome de Jesus. Você pode pegar em alguém, na mão de alguém, por favor, nós vamos orar juntos. Feche seus olhos, por favor. Que maravilha. Aonde a morte haverá vida. Aonde a morte haverá vida. O Senhor ainda quebra laços. O Senhor desfaz embaraços. O Senhor ainda fecha sepulturas. Aleluia. O Senhor dá vida a quem quer, tira a vida de quem quiser. O Senhor tem poder de aplanar montes, abrir caminho no deserto. É do teu Deus que eu estou falando. Ore com essa pessoa, só 2 minutos de oração, não é muito não, mas profetiza a vida sobre ela. Oh glória, quem tem a marca da verdade está se manifestando. Quem tem a marca da verdade já está sentindo o cheiro da vitória. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas sua glória me atraiu, sua presença me atraiu. Tentei me esconder, com medo de não viver, mas sua glória me atraiu. É hoje, Betel. É hoje, Betel. Vambora, vambora, vambora. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. Minha voz e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que 1000. É que a sarça e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais.
Se Deus está tomando alguns vasos, eita, glória a Deus. Eu tenho visto uma artimanha do diabo de zombaria na rede social para intimidar jovem de desejar ser batizado com o Espírito Santo. Na Betel não, aquele lugar de vaso, aquele lugar de manto, de glória, de poder. Cadê os crentes do mistério? Segura não, terra. Sai dessa sai dessa caverna, meu filho. Tem vida aí, tem vida aí. Tem muita vida aí. Tem muita lenha ainda para ser queimada, irmão. Tome seu assento, você que pode. Aleluia. Aleluia. Olha. Aleluia. Aleluia. Coisa boa é ser crente. Coisa boa é ser crente. Pentecostal melhor ainda, ó. Você que está aqui essa noite, está afastado do caminho do Senhor. Às vezes eu fico pensando, irmãos, e eu não estou de ironia não. Às vezes eu fico pensando, como é que funciona a cabeça de um afastado? Porque ele se afasta de Deus para curtir o mundo. Mas no domingo ele está aqui. Eu fico assim, ué. Se você está aqui, é porque a tua ficha já caiu. Que aí fora não tem mais nada, irmão. Mais nada. Eu não estou aqui para zombar. Eu estou aqui para dar estatística. A humanidade, conforme vai avançando, os homens vão se distanciando de Deus. O resultado disso é que os dois médicos mais procurados hoje em dia é cardiologista e psiquiatra. Se é tão bom fumar, dançar e curtir, tá tomando Anaprazolam por quê? Prazer é bom, prazer sem limite mata. Comer é muito bom, mas se você comer demais você morre. Até rir demais morre. Não sei se você sabe disso, mas tem gente que morreu de rir, da asfixia. Tudo que é bom precisa ter limite. O que você não pode aqui dentro, irmão? Vamos ser sincero. Aqui você pode ir para a praia, você pode jogar bola, você pode surfar, você pode trabalhar, ser médico, pode ser pedagogo. Você só não pode ser flamenguista, meu filho, que isso aí é maldição. Tirando essa maldição da sua vida, você pode ser o que você quiser. O que não dá para continuar é tentar viver a vida sem Jesus ser o centro dela. Entende isto? Chega de viver se machucando com o nome de vivo, estando morto. Ele disse, Jesus, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Sabe qual é a minha oração? Que você morra de tanto viver, que a sua vida seja espetacular. Mas para isso acontecer, Romanos 10:9, se com a boca confessares e o coração creres, serás salvo. Eu queria muito orar com você. Eu queria ter esse privilégio de ver o que Deus fará na sua vida a partir de hoje. Pastor,
Já é a terceira vez que eu aceito. Tenta de novo. Pastor, eu não nasci para isso. Bem-vindo ao clube. Porque nascemos em pecado, nosso destino é no inferno. Ninguém aqui nasceu para isso. Isso aqui se chama graça. Aqui todo mundo tem fragilidades, mas aquele que nos chamou e começou a boa obra é fiel para aperfeiçoar. Deixa Jesus tomar você pela mão direita. Deixa Ele te dar vida de verdade. Eu quero saber essa noite se há alguém aqui que quer voltar para Jesus ou aceitá-lo como seu Salvador. Deixa a gente orar com você, junto com você. Pastor, eu sou tímido. Sou tímido. Mas se você levantar uma mão, alguém vai pegar na sua mão. Nós vamos orar juntos. Betel, sem sombra de dúvidas, é uma grande família e que está louco para receber você aqui. Onde está a primeira vida? Um sinal com a sua mão. Nós queremos orar. Está vendo a primeira linda alma? Junto a você estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em... Onde está a segunda? Está vindo ou não? Está vindo? Sem ouvir, conhecer e me oferecer. Onde está a terceira vida? Onde está a terceira vida? Vem. Dai-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Onde está a quarta vida? A quarta. Não preciso Onde está? pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar. Vamos! Onde está a quarta vida? A quarta vida. Onde está a quarta vida? Vem para Jesus. Onde está a quarta? Não há mais ninguém? Resultado de Deus, o Messias. Quantos estão gratos a Deus por essas três lindas almas? Aplauda Jesus. Pastor, para quem isso? Você que pode estender suas mãos para cá, porque só o Divino Espírito Santo que tem poder de trazer essas pessoas aqui. Isso, se puder, fique de pé, fique de pé, fique de pé. Porque quem sabe a quarta alma, no momento que você ficar de pé, vai sair do seu lugar e vai